Tô começando esse vlog aqui com essa cara de derrotada, mas é porque eu cansei de ser gorda. É isso mesmo, cansei de ser gorda. E por favor, não me deem hater aqui, porque só eu sei o que eu passo. E eu vou contar um pouco da minha história aqui pra você. Bom, vou tentar gravar esse vídeo aqui para contar um pouco da minha trajetória com o peso, tá? Eu sempre fui magra, eu nunca tive problema com sobrepeso nem obesidade. Ao longo de toda a minha vida, eu sempre cuidei muito da minha alimentação e não é pelo fato de eu ser nutricionista, não. Isso já era uma coisa natural minha, tá? Depois, logicamente, com o tempo, né, com o passar do tempo, eu fiz faculdade e aí eu percebi que realmente eu precisava corrigir algumas coisas da minha alimentação. A gente, naturalmente, por fazer faculdade, a gente também tem uma certa consciência alimentar, né? Mas isso não é o caso, não é o cerne aqui da questão, tá? Em 2021, eu passei por um procedimento, por uma cirurgia, uma tiroidectomia total. Eu agora fiquei confusa, 2022 ou 2021? Não lembro. Por aí, tá? Por aí. Faz assim uns 2 anos, mais ou menos, que eu tô tentando perder peso. Porque eu percebi que de um tempo pra cá, isso impactou muito na minha ingesta. E aí eu não quero só culpar a cirurgia, tá? Eu fiz essa cirurgia, só para que abrir um adendo, eu fui diagnosticada com um nódulo que era crescente, estava vindo numa crescente, eu precisei fazer essa cirurgia, né? As biópsias davam como um nódulo benigno e no final das contas, depois da cirurgia, eu descobri que era um carcinoma, né? Era um câncer, era um câncer maligno, né? Então eu precisei fazer esse acompanhamento, esse tratamento, mas graças a Deus eu tô bem, tá tudo bem comigo. Só que depois da cirurgia eu comecei a ficar com um peso muito alterado, né? Eu vim de um peso muito baixo depois da cirurgia por conta das alterações emocionais que a própria cirurgia desencadeou, tá? E por conta disso o meu peso começou a alterar. Eu comecei depois a melhorar o peso, só que aí o melhorar o peso veio o problema, né? Graças a Deus o meu peso depois de um certo tempo melhorou depois da cirurgia, só que eu comecei a ganhar muito peso. Pra vocês terem uma ideia, o meu peso girava em torno de 55 quilos. 55 quilos, no máximo 57. Nossa, quando eu tava com 57 eu me achava a gorda. Olha que louca. Mas era bem assim mesmo. Mas era bem assim, eu me achava gorda com 57 quilos. E no entanto, quando ganhei 20 quilos, eu me vi com 20 quilos a mais, aquilo pra mim foi o auge. Quando eu cheguei no meu 74, que foi o maior peso que eu tive, aí realmente eu vi que eu tava num buraco negro. Era um buraco negro. E eu falo um buraco negro por quê? Porque o peso, ele vai gradualmente crescendo. Ele vai numa crescente que a gente não observa, a gente acha assim, ganhei um pezinho aqui, de repente subir na balança, nananã. Tem uma hora que você para até de pesar, porque você fala, Jesus, eu não quero nem mais saber como é que tá, o que tá acontecendo aqui comigo, porque parece que te dá uma certa necessidade de bloqueio, sabe? Você não quer assumir que você tá acima do peso. Só que daí vieram vários outros problemas, né? Primeiro, eu sou profissional de saúde, preciso dar o exemplo. Segundo, eu me cobrava demais por conta disso. E aí comecei a ficar completamente ansiosa. Aí eu ficava ansiosa, ganhava peso, porque comia mais, ficava ansiosa. Foi uma doideira nesse período da minha vida. Mas eu comecei a me aceitar. Mas me aceitar não no sentido de que não precisava de mudança. Eu preciso me aceitar, mas eu preciso também tomar
tomar uma iniciativa, né? Eu preciso tomar as rédeas disso aí, porque daí para obesidade é um pulo, né? Eu tô hoje, né, pra você ter uma ideia, eu tô no grau 1, eu tô ali naquela linha, eu fico naquela linha tênue, né, entre o sobrepeso e a obesidade, mas o problema maior não é esse. O problema maior é que quando eu avalio a minha composição corporal, eu percebo que de fato eu tô aí com 15% de gordura além do que eu deveria ter para minha idade, para minha altura. Então isso é importante destacar. Não é só o peso, você precisa entender a sua composição corporal, como é que anda. E além da balança me mostrar que realmente eu tô muito acima do meu peso, a minha própria composição corporal já me diz muito sobre isso também. Então eu dei um basta, tá? Eu dei um basta e eu vim aqui justamente no YouTube para começar a fazer uma série aqui. Eu queria que vocês me acompanhassem aqui nessa série. Eu vou colocar tudo da minha composição corporal, da minha rotina diária, como é que eu tô fazendo para seguir, para seguir uma dieta. Lógico que a prescrição, gente, é sempre individualizada, tá? Por favor, eu quero que vocês acompanhem aqui comigo o ponto de vista emocional, das dores, dos problemas que permeiam o excesso de peso, a obesidade, o sobrepeso, tá? Porque, no final das contas, é uma luta diária, não com a balança, mas com você. É com a sua cabeça, é com o seu dia a dia, com você mesma. Então, eu queria que vocês me falassem aqui, me dessem até dicas do que eu posso fazer emocionalmente para tentar ficar de bem, né, comigo, para não surtar, para não ficar maluca. Não, logicamente, né, ficar maluca assim, tô brincando, né, porque eu faço acompanhamento. É muito bom a gente ter um acompanhamento, tá? Só abrindo o adendo aqui. Eu faço psicoterapia, eu acompanho com psiquiatra, porque eu ainda tenho um diagnóstico de ansiedade e preciso ter um controle sobre isso, né? Estou tratando esse problema. Mas é isso, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente para saber aonde vai, para onde a gente vai atuar, para onde a gente vai, né, melhorar aquilo ali. E é isso. Não vai ser fácil. Toda semana eu quero mostrar aqui como é que vai ser o meu dia a dia, como é que vai ser aí nesse período de mudança, né? De altos e baixos que possivelmente eu vou passar, porque afinal de contas não é fácil você lutar contra você. Eu tenho uma amiga que me fala uma coisa que é muito interessante, né? Ela me diz assim: todo excesso esconde uma falta. E eu ainda preciso descobrir dentro de mim qual é a falta que está desencadeando o excesso da minha alimentação, o excesso de comer, né? Eu vou abrir aqui outro parêntese. Eu tenho uma complexão física muito pequena, então eu preciso naturalmente de uma densidade energética muito baixa para conseguir ter resultado na perda de gordura corporal. Então, por isso que é tão desafiador para quem já precisa de uma necessidade energética baixa, consumir menos energia. Porque eu não sou de comer grandes volumes, né? Mas ainda o pouco que eu consuma, ele vai naturalmente extrapolar a minha necessidade energética. Então, é bem desafiador. Para você ter uma ideia, eu preciso aí em torno de 1.100 calorias diárias para poder, durante 8 semanas, eliminar em torno aí de 5% de gordura corporal. Isso eu tô fazendo uma conta, tá? Baseado na minha taxa metabólica, no fator injúria do processo da minha doença. Então, para você chegar nesse nível de informação, você precisa de um profissional também para te ajudar. Não adianta você achar que vai fazer dieta baseado no que você viu, no que a blogueira te falou, nas dicas que você viu. Logicamente, assim, tem coisas que você vê na internet que às vezes são até bacanas para você implementar na tua vida, né? Toda mudança qualitativa da alimentação, ela vai te dar realmente algum benefício, mas ela não é algo individual. Então você precisa entender também que às vezes aquela dieta pode fazer você perder
muita massa muscular, você vai perder gordura, mas em compensação vai ficar com um aspecto, às vezes, muitas das vezes de envelhecido ou de envelhecida, né? Porque a pessoa não entende que ela perdeu peso, mas não perdeu somente o peso. Ela perdeu mais gordura do que... ela perdeu mais massa muscular do que necessariamente gordura, né? Então, nesse processo a gente perde água, massa muscular e gordura. O desafio é a gente fazer esse equilíbrio, né? Do quanto de gordura e de massa a gente vai perder proporcionalmente. Bom, vou filmar aqui um pouquinho do meu almoço. Vou ver se eu coloco aqui 2 bifinhos para grelhar. Já eu volto. Eu vou aqui pesar tudo que eu for comer, mas na verdade não precisa fazer isso não, tá? Isso aqui é só inicialmente para você ter uma ideia. Então, eu vou comer um pouquinho de salada, que aí eu coloquei, então, 30 gramas de alface, 25, ó, já até passou um pouquinho. Então, só para poder entender o volume que vai ficar na... Aqui, como é que é chato pesar, tá vendo? Bem chato. E aí, o volume que eu vou ter que colocar Peraí, deixa eu zerar aqui. O volume que eu vou ter que colocar... Agora, eu tô pesando aqui o feijão, então, eu tô colocando as colheres de sopa. Então, botei uma generosa, que é 40 gramas. 2... Tem que chegar a 100. 3. Então, ó... Eu não vou precisar pesar todo dia. Eu sei que 3 colheres de sopa generosa de feijão vai me dar a quantidade que eu preciso desse alimento por dia. Agora eu venho aqui, vou fazer a mesma coisa com o meu arroz. Vou zerar aqui a balança. Vou pegar outro talher aqui. Vamos lá, eu zerei aqui. E vamos colocar lá o arroz. Opa! Ó, uma colher de sopa vai dar em torno de 13, 15 gramas, né? Deu 13, mas vamos lá. Aí não dá pra fazer com uma mão só. Deixa eu voltar aqui, daqui a pouco eu mostro. Ó, 6 colheres de sopa generosa, me deu em torno de 105 gramas, que é 100 gramas mais ou menos que eu preciso. Até vou tirar um pouquinho aqui, ó. Preciso colocar menos generosa possível de arroz. Agora foi, tá? Então, assim, você não precisa pesar todos os dias. É assim que você pode fazer. No início, você pesa, né? Pra ter uma ideia. Então, aqui eu já sei que são 5 colheres... Posso botar 5 colheres de sopa cheia, tá? E aqui eu posso botar 3 colheres, eu nem lembro mais. Tem até que voltar aqui o vídeo pra ver. De 3 a 4 colheres de sopa de feijão. Então, não preciso ficar mais pesando. A carne eu tô fazendo aquele processo. Eu não tô colocando gordura. Eu só tô pingando água mesmo. Já tá quase pronta. Agora, a carne é que é um desafio, porque carne você precisa pesar mesmo, não tem jeito, né? Acho que eu não vou conseguir mensurar aqui a quantidade de carne. 2 bifes pequenos. Aqui o meu não tá pequeno, o meu tá médio. Eu vou ter que reduzir um pouquinho, porque são 150 gramas de carne, ó. Vou ter que tirar. Eu tirei e ficou assim, então tá certo. Mais ou menos 150 gramas de carne, a minha saladinha e vamos embora almoçar. O meu lanche da tarde vai ser esse iogurtezinho aqui, tá? 90 gramas. Uma colher de sopa dessa geleia que eu fiz. Depois eu posso botar a receita aqui pra vocês. Bem facinho de fazer, tá? Uma geleia natural. E uma colher de chá dessa linhaça dourada. Pra noite são 10 ovinhos de codorna. Que eu vou fazer um molhinho com maionese, com mostarda e ketchup. Bem pouquinho, que eu calculei a quantidade pra cada um. Vou fazer um molhinho, tipo aquele molhinho... rosé, né? E aí vai ser pra noite, com um pouquinho de salada. 10 ovinhos de codorna com um pouquinho de salada e meu molhinho. Bora comer, né? Comidinha caseira tem seu valor, né? Agora, a dieta não precisa ser monótona também. Eu filmei tudo que eu tô colocando aqui, mas outros dias eu vou comer outras coisas, né? Porque também fica chato comer as mesmas coisas. E aí eu vou calculando à medida que eu for fazendo, porque eu vou montar o meu cardápio semanal, né?
baseado no nível de calorias que eu preciso ingerir, proteína, gordura, fibra, micronutrientes que a gente fala, né? Mas, assim, eu tenho esse privilégio porque eu sou nutricionista, né? Então eu sei calcular a minha necessidade diária. E aí vai ficar mais fácil, né? Porque aí eu vou fazendo, ajustando isso. Mas você pode fazer uma coisa baseado não nas quantidades, mas na qualidade da alimentação. Que aí você pega, de repente, faz aquilo proporcionalmente para você. Ou se você está tentando perder peso também, você pode começar a tirar os excessos da sua alimentação, ver o que você precisa tirar mais de excesso, qual é o seu calcanhar de Aquiles, né? Os meus ultimamente têm sido doce, né? Por isso até que a minha refeição da tarde é aquela geleinha natural com iogurte, porque isso me ajuda muito. Me faz assim realmente eu ficar sem a vontade de comer o doce. Hoje, por exemplo, não vai ter fruta, porque não vai caber fruta na minha alimentação. Já tem outras coisas que não vai suprir. E senão eu vou passar muito da minha necessidade, da minha densidade energética e também da quantidade de carboidrato. E uma outra coisa também que eu ia falar é em relação a, tá, hoje, por exemplo, eu não vou conseguir bater minha meta de proteína, porque eu não tenho, não que eu não tenha proteína aqui em casa, né, eu tenho carne, eu tenho ovos, mas vai aumentar muito a minha necessidade de gordura. Então, por hoje, eu vou precisar ficar com a minha meta proteica um pouquinho abaixo do que eu necessitaria. Vai ficar faltando aí mais ou menos umas 20 gramas de proteína, que é bem substancial. O que eu vou fazer? Eu vou comprar whey protein para poder adicionar na minha alimentação durante a semana para conseguir suprir essa necessidade, né? Para ficar com ela certinho equilibrado. Precisa comprar whey protein? Não precisa. Na verdade, você consegue ajustar através da sua alimentação. Só que como eu tenho uma quantidade de energia muito baixa para conseguir o resultado que eu preciso, se eu começo a aumentar muito proteína, eu aumento muito gordura. Então, o whey protein, pelo menos, ele tem a gente tem uma carta na manga, porque a gente consegue aumentar a proteína sem aumentar a gordura e carboidrato. Bom, mas é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos, se vocês puderem me acompanhar aí durante essas próximas semanas, eu conto aí com a ajuda, me deem forças aqui, coloque aqui nos comentários coisas positivas para que eu poder conseguir ter forças para poder continuar nessa minha odisseia aí. O meu peso atual, vou colocar tudo aqui nos comentários aqui embaixo, tudo das minhas metas, né? Minha meta aí é chegar pelo menos aí aos meus 58 quilos. Eu preciso perder 10 quilos. Vamos ver em quanto tempo eu consigo conquistar isso daí, né? Um beijo grande para você que ficou até aqui. Fique com Deus. Até a próxima.